Olá, turma. Bom dia. Vou fazer aqui a correção da atividade do PET, né? Semana 3 e 4. Vamos lá. Terceira semana, atividade número 1. Vamos responder agora, né? De acordo com o texto Pandemia de Coronavírus, né? Como vocês já leram o texto, já têm conhecimento do texto, né? Agora vamos responder as questões pertinentes ao texto. Atividade número 1. Releia o texto da aula anterior e responda. Qual o gênero textual o texto acima pertence? Antes de responder essa questão, vamos só tirar relembrar aqui sobre gênero textual e tipologia textual. O gênero textual, ele possui características específicas que vai diferenciar um texto do outro. Então, está relacionado com o quê? Com a intenção comunicativa, né? O que eu quero passar com aquele texto ao meu leitor. Já a tipologia textual são as classificações dadas às estruturas linguísticas padrão, segundo o qual o texto ele é produzido. Por exemplo, se um texto ele é argumentativo, se ele é descritivo, se ele é dissertativo, entre outros. Então, essa é a diferença de gênero textual para a tipologia textual. Então, respondendo sobre o texto que nós retratamos, ele faz parte do campo midiático, né, da esfera jornalística. Então, ele é um gênero artigo de opinião. Por quê? Ali está a opinião do autor sobre aquele determinado tema. Letra B. Onde se encontra esse gênero do texto? Então, ele pode ser encontrado aonde? Em jornais, em revistas, né? Pode ser tanto impresso como virtual e também em sites. E para que serve esse tipo de texto, né? Esse artigo de opinião? Ele tem por objetivo convencer o leitor a respeito de um tema polêmico ou também atual, né? De interesse social. Então, ele quer o quê? Ele quer persuadir o leitor para levar, para convencer o leitor sobre aquele determinado tema. Letra D. Essa resposta da letra D e da letra E é resposta pessoal, né? Vocês vão responder de acordo se vocês fizeram um artigo de opinião. E aí fica a resposta pessoal de vocês. E a letra E vai ser procurar na internet ou revistas ou jornais, né, um artigo de opinião e vocês vão comparar a estrutura desse artigo de opinião com o texto pandemia de coronavírus. E praticamente a estrutura é praticamente a mesma, né? Ela tem o quê? Introdução, que é a apresentação do tema, né? Lá também na introdução nós temos a tese, tem a questão controversa e tem também a contextualização. Tem a argumentação, que já está na parte do quê? Do desenvolvimento, né? A argumentação é o quê? É você colocar dados e fatos para sustentar a sua tese, né? E a conclusão, que é o quê? É você falar a sua tese com outras palavras e apresentar ali as possíveis soluções. Isso nós vamos ver mais à frente também, que eu vou dar uma explicadinha melhor. Agora, da semana número 4, é sobre a charge, né? Reflita, né, sobre a charge. Qual é a questão controversa do tema? Por que este tema, né, apresentado aqui na charge, ele é polêmico? Pai, vamos brincar? Agora não dá. Eu estou compartilhando uma foto fofa sua. Aqui a gente pode tirar duas questões controversas deste tema, né? O que é a questão controversa? É aquilo que você pode opinar, né? Que nós podemos dar nossa opinião sobre aquele determinado assunto. A primeira questão controversa que a gente pode tirar aí é o uso excessivo das redes sociais, ela tem prejudicado os relacionamentos familiares? A vida, a vida perfeita que as pessoas mostram em suas redes sociais é muitas vezes distante da realidade?
Então, eu posso dar uma opinião a respeito disso, vocês também podem. Então, a questão controversa é essa questão que pode opinar, pode polemizar ela, né? Então, eu coloquei aqui embaixo o que é polemizar. Cada um tem uma opinião a respeito de determinado tema. Então, conseguimos responder a essas duas questões controversas extraídas da charge. Agora, a partir dessas questões controversas, né, e a partir dessa charge, né, desse assunto, vocês vão fazer uma redação, né, vai criar o próprio artigo de opinião de vocês. Agora eu vou dar uma dica como vocês farão esse artigo de opinião. Primeiramente, o que que vocês têm que observar na estrutura do artigo de opinião? Para vocês criar esse artigo de opinião, tem que definir o assunto, né? Nesse caso, qual que é o assunto? Está relacionado com as redes sociais, né? Voltada para o relacionamento familiar. Vai definir a tese. O que que é a tese? É a opinião de vocês, é a opinião do autor sobre aquele determinado assunto. E também tem que pesquisar na internet, em revistas, em jornais, os dados para o quê? Para comprovar a sua tese. Esses dados vocês vão colocar onde? Na argumentação, que é o desenvolvimento. E também deve planejar os parágrafos, né? Por exemplo, primeiro parágrafo, vou colocar o quê? A introdução. Vou separar de 1 a 2 parágrafos para a introdução. O desenvolvimento, né? Vou deixar o quê? De 3 a 5 parágrafos. E a conclusão, 1 parágrafo. Olá, na introdução, separar de 1 a 2 parágrafos para fazer a introdução. E aí vocês vão colocar o que na introdução? O que são as redes sociais? Vai apresentar os pontos positivos. Como as pessoas têm usado as redes sociais? Aí você também vai apresentar a sua tese, né? Apresentação do tema central que vocês colocaram lá. E a contextualização. Contextualizar é o quê? Você falar de uma forma geral o que está falando ali no tema, né? O desenvolvimento vai separar de 3 a 5 parágrafos para fazer a argumentação. Vai explicitar porque isso é um problema, né? Vai mostrar informações, pesquisas e notícias que vão comprovar que isso é um problema sério e real. E também apresentar as consequências desse problema. E a conclusão, vocês vão organizar um parágrafo apresentando os seguintes tópicos: a tese novamente, porém com outras palavras, e as possíveis soluções. E também uma observação aqui, se vocês colocarem lá na introdução 2 teses, né, logicamente você deverá ter 2 argumentações e também na conclusão vocês deverão apresentar 2 soluções possíveis, né? Até aqui, pessoal, espero ter contribuído com vocês, né? Um grande abraço, bons estudos.